Já reparou como as HQs mensais ficam feias na estante? Resolva agora esse problema e ainda proteja, valorize e organize sua coleção com os boxes exclusivos da Case in Case. Olá pessoas! Então, hoje comentaremos sobre o final do Superman de 1982. E pra quem não sabe, sim, ele morre. E eu não considero isso um spoiler tão grande porque, cara, é um spoiler pra fase 1982, mas não é tão spoiler assim no contexto geral, porque, cara, você sabe sobre o renascimento da DC, você sabe que o Superman de lá não é o mesmo do Superman de 1982. Então é bom que você saiba logo que ele morreu pra uma compreensão mais fácil sobre tudo o resto, ok? Ok. Se você não sabe, essa aqui é a quarta parte da nossa série comentando todo o Superman de 1982. Então, se você não viu as outras partes, vê depois, mas fique tranquilo, você pode ver essa parte independente, porque vamos só comentar sobre o final da fase e tudo que levou à morte do Superman, e discutiremos também um pouco sobre a morte dele em si, tá bom? Então, sendo mais específico, comentaremos do número 41 até o 52 e o encadernado Fim dos Dias, que tem essa capa maneira aqui. No momento que nós paramos, nós tínhamos acabado de descobrir que o Superman tinha um novo poder. Ele enfrentou um oponente muito poderoso, com os poderes até maiores que o dele. Então ele teve que usar todo o seu potencial, toda a sua força nessa luta. E nesse momento ele acabou descobrindo que ele tinha um novo golpe, a explosão solar. Acontece que o Superman nada mais é que uma bateria de energia. Ele absorve pela pele a energia do sol, e isso já é sabido há muito tempo. A parada é que o raio laser que ele solta pelos olhos nada mais é do que ele descarregando um pouco da sua energia pelos olhos de uma forma concentrada. Então ele lança aquela visão de calor nessa forma. Acontece que no meio dessa luta ele acabou forçando muito a visão de calor dele, e isso acabou descarregando mais energia. Então, em vez de ser um raio, ele começa como um raio normal, mas aí vai aumentando de força, aumentando, ficando maior, mais amarelo, e ele descarrega. Então, uma explosão. O Superman explode de uma vez só. E ele fica com o corpo brilhando, e é uma explosão tão densa de energia que ele apaga. Ele destrói assim, uns 400 metros ao redor dele e ele apaga. Quando ele acorda, tá o Batman na torre de vigilância estudando o corpo dele. E os próximos edições justamente dele tentando entender esse novo poder. Como eu falei, a visão de calor, raio laser ou coisa do tipo que ele solta pelos olhos, nada mais é do que ele descarregando um pouco da energia do corpo dele pelos olhos. E o que ele fez na explosão solar foi só descarregar todo o corpo dele de uma vez. Ele só descarregou toda a energia que ele tinha. E que nem uma bateria, de fato, ele ficou descarregado. Então no dia que se segue ao uso da explosão solar, ele fica sem poderes. Então ele tem que tomar um belo banho de sol para recuperar os poderes. E esse primeiro dia dele sem poderes, em toda a sua vida, né, em toda a sua existência na Terra, é o primeiro dia que ele está realmente sem poder. Ele conversa com o Jimmy Olsen e revela para eles que ele é o Superman, porque assim ele pode ter uma companhia de verdade nesse primeiro dia como um ser humano. Então agora o Jimmy Olsen sabe que o Clark Kent é o Superman. E é uma relação bem legal ver eles dois conversando sobre isso e o Jimmy Olsen guardando o segredo do Superman. Acontece que as coisas vão ficar assim por muito tempo, porque logo que o Superman recupera os poderes e ele volta à ação, ele acaba sentando uma foto tirada dele, uma pose que ele tem uma foto com o Clark Kent. E mandam pra ele essa comparação das fotos e ele fica desesperado. Acontece que quem mandou essa foto pra ele foi o líder de uma organização, que o nome é esquisitíssimo, vai ficar na tela porque realmente o nome é bizarríssimo. E eu não gravei e não sei pronunciar muito bem esse nome. Então, essa organização é justamente formada por pessoas que foram todas coagidas por esse líder para formar uma sociedade livre. Só que, óbvio que como uma sociedade livre formada na base de extorsões não vai funcionar muito bem. Então o Superman começa a trabalhar para investigar e tentar desmantelar sua organização. A parada é que ele tá refém dela, porque a qualquer momento ele pode revelar sua identidade pro mundo e acabou tudo pra ele. Então ele fica agindo, mas sempre que o líder da organização manda ele fazer alguma coisa, ele vai lá e faz. Acontece que nas sombras tem alguém que reparou nesse negócio de o Superman explode, ele fica um dia inteiro sem aparecer. Em dado momento, o Jimmy Olsen começa a ajudar ele nessa investigação, né? De reunir pessoas que saibam dessa organização para tentar desmantelar ela. A colega de trabalho deles, Lois Lane, percebe essa movimentação e começa a ir com eles, né? Ela acaba entrando numa missão assim de sopetão e começa a participar. Nisso tem um quebra-pau violento e a roupa do Superman rasga e eles vão pra um canto resolver tudo. E nisso a Lois Lane vê que ele é o Superman. E como você sabe, se você viu os outros vídeos, lá no meio da história aconteceu uma parada e a Lois Lane ficou sabendo da identidade do Superman. Mas ela esquece isso com o tempo e tal, coisas aconteceram. E ela tinha falado naquela época que se ela soubesse a identidade do Superman, ela ia publicar isso no Planeta Diário o quanto antes. Dessa vez a coisa acontece diferente. Ela vai comentar com ele que
ela lembra de quando ela estava na base do militar há uns anos e viu o Superman sendo usado como cobaia e viu a dor no seu olhar. E ela não queria que isso acontecesse. Agora que ela se ligou que era um amigo dela passando por aquilo, ela não quer que isso aconteça de novo. Então ela vai manter a identidade como segredo. E que esse segredo tá seguro com ela. É uma cena bem emocionante, bem comovente, assim, é um diálogo muito legal dos dois, você percebe a amizade que é entre eles. Acontece que, mais pra frente, o Superman cai num quebra-pau de verdade com a organização. Com aquela organização que tá extorquindo ele. E o líder da organização vai falar: Superman, essa é a última vez que eu vou falar. Para, eu vou revelar sua identidade. Senta naquela cadeira e faz a explosão solar. Acontece que ele quer que ele faça explosão solar para energizar as máquinas da organização para manter a cidade artificial que ele criou funcionando. Na verdade, toda a cidade é artificial, né? O que eu tô falando? Então o Superman, meio que sem opção, vai e senta. Nisso a Lois Lane vê ele sentado naquela cadeira, que nem ele sentou na cadeira, que nem ele foi forçado a servir de cobaia pro governo lá no início dos 82, e fala: cara, não posso deixar isso acontecer, eu não posso deixar ver meu amigo sendo refém desse jeito sem poder fazer nada. E ela publica a matéria sobre a identidade do Superman. E nisso ela fala: Superman, você tá livre, age. E aí ele se solta e realmente acaba com a organização. Mas assim nós temos a identidade do Superman revelada. E basicamente os próximos arcos até o final da história são todos sobre a consequência disso. Porque agora que o mundo sabe que o Superman é o Clark Kent, o bairro dele meio que virou um ponto quase religioso para as pessoas. As pessoas começam a ir pra lá pra quase reverenciar o Superman. Eu não acho muito saudável, mas elas começam a fazer isso. E por algum motivo o Superman também começou a demorar muito pra recuperar os poderes, né? Cada vez que ele usa explosão solar, né? Agora que ele começou a usar mais, agora ele tem um poder muito apelão, mais tempo passa e ele fica sem os poderes. Até que tem uma hora que ele simplesmente não volta. Ele fica, tá, vai voltar. Ele fica assim, contando que vai voltar no dia seguinte, mas nunca volta. Então ele fala: cara, tem uma coisa bizarra acontecendo, vou na Fortaleza da Solidão analisar meu corpo pra ver o que tá rolando. E a Fortaleza não reconhece ele. Ela fala lá de biometria genética não confirmada e toma de volta a roupa do Superman, né? Que é um uniforme de cerimonial kryptoniano. E ela puxa de volta o Superman: não, é só isso que eu tenho. Então, nesse momento, temos o Superman sem a roupa, sem os poderes, no Ártico, tendo que se virar. E ele se vira, claramente. E temos agora o Superman sem poderes e sem uniforme, tentando entender o que está acontecendo. É uma fase bem intimista, bem emocionante, porque o Superman ele não para de atuar. Como eu falei, várias pessoas começam a se reunir no quarteirão onde o Clark morava. E então ele não pode voltar pra casa, né? Porque começaram a depredar o apartamento, né? Queimaram falando volta pra casa alien, coisas do tipo. E enquanto tem pessoas que meio que idolatram ele no lado de fora, a polícia começa a querer desfazer aquela movimentação. Então a polícia começa a marchar pra cima dos manifestantes e o Superman ele dá o jeito e fica na frente da polícia, mesmo sem poderes, e fala: ninguém vai passar porque eu não tô fazendo nada. É uma cena muito bonita assim de ver o Superman apoiando a população nos seus protestos e movimentações. Agora o Superman começa a se afastar de todo mundo porque ele não tá mais com poderes. E mais pra frente ele começa a realmente ficar desesperado porque as ameaças continuam aparecendo e continuam aumentando. E ele precisa fazer alguma coisa. Então ele começa a tomar umas medidas bem desesperadas para recuperar seus poderes. No final de toda essa parada, tem um evento muito épico, assim, pra dizer, porque a gente finalmente descobre por que o Superman tá sem poderes, porque os poderes nunca mais voltaram. E com todas as medidas que o Clark tava tomando, a gente fica bem empolgado e ver todo mundo da super família, por assim dizer, né? Lois Lane, Lana Lang, o Aços, Mulher Maravilha e Batman, todo mundo que conhece o Superman se juntando numa última luta com ele. E ele tá sem poderes ainda e começa a mexer na Fortaleza da Solidão e uma coisa acontece: ele recupera os poderes e a capa e o uniforme e ele consegue chegar no finalzinho pra ajudar todo mundo. Não é um Deus Ex Machina, porque é uma parada até que muito bem feita, mas cara, é muito emocionante ver ele voando pelo céu de novo, principalmente depois de quase 15 números sem ver ele voando. É muito emocionante, é muito legal. Então se tiver a oportunidade, leia essa fase sem poderes e o final da fase, porque ver ele voando de novo depois de todo o desespero que ele passou, depois de acompanhar tudo que ele teve que passar, por causa disso é muito legal, é muito emocionante, é muito empolgante ver o Superman voltando, sabe? Ainda mais depois de você ver que o ideal do Superman, né, de ser um ideal mesmo para se alcançar, né, ser o melhor que nós podemos ser, é muito empolgante. Você entende de fato o que é ser o Superman. E agora chegamos no fim dos dias. Acontece que uma das medidas drásticas que o Superman tomou para recuperar os poderes foi o seguinte: ele pensou: aparentemente as minhas células não estão mais absorvendo energia solar. Elas podem estar contaminadas, elas podem estar com algum problema. Então eu vou
queimar essas células, né? Vou acabar com essas células, meu corpo vai repor elas com células novas, e assim eu vou poder reabsorvê-los do Sol. E como é que ele faz isso? De queimar as células externas, ele entra numa cápsula de Kryptonita. É como se fosse um sarcófago de Kryptonita da Argus. Ele entra e ele fica meio que carregado com Kryptonita, uma parada meio esquisita, mas ele fica envenenado por Kryptonita. Além de que seu corpo não tá reagindo muito bem com os poderes de volta, então, a princípio, ele tá envenenado. E esse encadernado começa justamente com ele falando: eu tô morrendo. E mostra que ele voltou à Fortaleza da Solidão, né? Agora readmitindo ele. E ele fez inúmeros exames e realmente o corpo dele tá esquisito e ele vai morrer, não tem o que fazer. Então, o início desse encadernado, né, mais ou menos até metade, é justamente sobre o Superman tendo que lidar com a sua morte e deixando tudo pronto pro mundo sem ele. Então, a primeira coisa que ele faz, depois de resolver todos esses exames e realmente concluir que não tem jeito, ele vai morrer, ele vai até Lana Lang, que é a melhor amiga dele, e fala: vamos lá no cemitério ver nossos pais? Porque os pais dos dois morreram, né? Eles vão lá, e lá ele conta pra ela, e é agoniante ver o choro dela, ela desesperada, porque o melhor amigo dela vai morrer, e ela não pode fazer nada, então ela fica desesperada e fala: cara, a gente tem que fazer, tem uma coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que correr atrás, vamos salvar você. E ele: não, Lana, não tem o que fazer. Depois ele fala com o Batman, e é muito tocante também essa parte do Batman, porque ele fala pro Bruce, e aí o Bruce tenta também, né? O que a gente pode fazer? Não tem nada a fazer, Bruce. E aí chega assim o Alfred, patrão quente, desculpa, mas eu ouvi a conversa. Aí ele chega assim e troca umas palavras com o Alfred, que não mostra no quadrinho, mas só mostra assim o Alfred apertando a mão do Superman falando: obrigado por tudo, sabe? Cara, o Alfred não falar isso é tocante. E logo depois o Superman vai embora, né? O Alfred leva ele até a saída, e enquanto que o Batman tá sentado no computador com aquela pose, né, dele, né, meio que imóvel assim, né, fria, assim, parada. E ele quebra essa uma parada e ele começa a desabar, porque ele entende que o melhor amigo dele vai morrer. Depois ele vai atrás da Kara, né, da Supergirl, pra contar pra ela também, e deixar tudo a cargo dela, né, porque ela é a substituta dele. Ele vai falar: cara, daqui a pouco tempo você vai ser a última filha de El na Terra, e eu quero que você esteja pronta pra isso. Então ele dá a chave da Fortaleza da Solidão pra ela. Ela já tinha a chave, né? Mas agora dá a chave definitiva, a chave que dá acesso a tudo pra ela e prepara ela. E ela também fica desesperada, sem saber o que fazer. Então ele mostra as coisas da Fortaleza da Solidão pra Kara. E aí tem a Mulher Maravilha. Pra quem não sabe, a Mulher Maravilha e o Superman namoraram por todos os 902, né? Desde o início da fase eles namoraram. E ela chega assim: por que você não me contou? Por conta dos eventos dele sem poder, ele meio que se afastou um pouco dela, né? Teve meio que uma crise de identidade, assim, um período mais conturbado da vida dele. E ele conta pra ela, e bem que o Batman contou pra ela, e ele conversa com ela e tudo mais. É uma parte bem emocionante. Essa metade do encadernado é muito emocionante, é você aceitando que o Superman vai morrer, depois de dele ter aceitado, né? Junto com os personagens você vai aceitando. Já a segunda parte é onde o encadernado começa a desandar. Porque surge um vilão. Tem um cometa passando pela Terra, ele cai, e toda a energia do cometa vai pra um cara, um caminhoneiro, e ele começa a achar que é o Superman. E ele começa a andar por aí, a viver a vida do Clark Kent, e a ser o Superman, só que fazendo tudo errado, e ele não é o Superman, e ele é um ser de energia, e ele começa a fazer merda. Então logo Batman, Superman e Mulher Maravilha começam a ir atrás dele pra resolver tudo. Você repara que é um vilão bosta, que surgiu do nada, sem propósito nenhum, e é só isso. Então eles começam a procurar ele, vão na China, acabam conhecendo o novo Superman, né, que é uma revista do Renascimento, e, bom, o Superman começa a cair na porrada com esse cara, esse ser amarelo aí, esquisitíssimo, e ele percebe que a única forma de neutralizar ele é explosão solar. Mas ele percebe que, cara, meu corpo já tá instável, se eu usar essa explosão solar, já era pra mim. Então ele vai até a estratosfera e calcula o momento exato pra explodir e absorver a energia do cara, né? Tipo, o cara vai explodir, ele vai explodir, uma explosão vai neutralizar a outra, e é isso aí. No meio do caminho pra estratosfera, ele começa a falhar o voo, né? E aí chega o Superman pré-902, o antigo Superman. E ele fala: cara, quem é você? Aí ele: um amigo, e eu vou te ajudar até o final. O Superman se desvencilha dele e explode. E ele cai na Terra, reúne todo mundo em volta dele, ele meio que solta umas fagulhas verdes assim, meio que morrendo, dá sua despedida final a todo mundo, e
vira um carvão. Sério, não tem outro jeito de eu falar isso. Ele vira um carvão. Ele vira esse negócio aí, só sobra a capa, e meio que acaba aí. Sério, eu achei esse final muito broxante, cara. Porque olha só, é um vilão que ninguém conhece, é um vilão inventado na hora, às pressas, sem nenhuma motivação, sem nenhum propósito, sem nada. É um péssimo vilão, tá? Ele só surge pra acabar com ele mesmo. E esse final da história virou um gancho, um comercial pro Superman, novo Superman do Renascimento, e uma introdução pro Superman que ia substituir ele. A morte dele teve drama nenhum, né? Tipo, teve toda essa preparação, então chega na hora. São 2 quadrinhos minúsculos na página, né? Não tem nenhuma página inteira assim pra te surpreender de verdade. Logo depois a história acaba. Então, tipo, cara, por que todo esse desenvolvimento? Por que um arco super emocional logo antes pra ter isso, esse final? Eu, sinceramente, não... Porra, eu falei, cara, que desperdício. Um personagem que eu gostei tanto de ler, um personagem que me entreteu tanto, me mexeu tanto comigo, sumiu desse jeito, sabe? Que bosta. Até hoje eu tenho uns problemas com a morte do Superman 1982. Tipo, pra mim ele não precisava ter morrido. Não precisava ter essa substituição pelo pré-1982. Porque, cara, é só serviço pra fã. É só pra agradar o fã. Sabe? Não tinha necessidade disso. Ah, temos o John, tem o filho dele, ele casado com a Lois Lane e tal. É legal, mas, poxa, não tinha necessidade disso. Sabe? Por mim, o Superman podia ter ficado. Tanto que ele morreu e nunca vai voltar, né? Um dos poucos personagens de quadrinhos que nunca vai voltar. Mas eu não vejo necessidade disso, sabe? Até hoje eu vejo isso aqui e falo, não tinha necessidade dele morrer, sabe? Podia só ver o Superman até agora. Mas foi feito e pena que foi uma história péssima. Então agora vamos a uma reflexão. Superman 1982 é uma revista ruim? Não. A revista é muito boa, a Action Comics é maravilhosa, principalmente no início, né? Até a metade assim é maravilhosa, vai ficar boa. Superman é uma revista muito boa. Ele até que passou bem pelo DC e Você, né? Que foi uma bagunça. Passou bem. Teve histórias muito emocionantes, muito intimistas, bem tocantes. O final dele, a morte dele começou interessante, depois... Ai, a ideia, tipo, começou muito boa, depois ficou péssima. Sabe, foi broxante o final dele. Mas, no geral, toda a jornada é muito boa. O final foi meio bosta, mas a gente fica com as boas memórias na cabeça. Agora, dos companheiros dele, eu tô pensando qual eu vou ler. Eu tô pensando em ler agora Lanterna Verde, Liga da Justiça ou Esquadrão Suicida. E eu vou ler os 3 em alguma hora, mas eu quero saber de vocês. Quais vocês acham que eu deveria ler agora, né? Comenta ou vota aí em cima pra gente ver se a gente continua essas séries de análises em 4 partes ou em menos partes por aí, né? Eu gostei muito do Superman 1982 e, cara, eu fico só triste do final dele e coisa do mais. Mas no geral, esse é o meu Superman. É um Superman moderno, com personalidade diferente, não é só aquele escoteirão clássico que o pessoal quer. Esse é o meu Superman. Eu gostei muito dele, eu me identifiquei um pouco com ele, eu gosto dele. Quando ele vê esse uniforme, ele me traz um sentimento muito bom. Então, é uma pena que tanta gente não tenha gostado dele, é uma pena que ele tenha morrido dessa forma, né, meio bosta. Mas é isso. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo e... Falou!